Olá, tudo bem? Eu me chamo Everton Arthur, sou pastor da Igreja Evangélica Renascer aqui em Montes Claros, Minas Gerais, e eu faço esse vídeo com o meu posicionamento político para as eleições de 2022, principalmente no segundo turno. Esse vídeo está sendo feito tanto para o YouTube como o Instagram e as demais mídias sociais, onde nós temos seguidores de maioria, no qual a maioria deles são cristãos, e que me conhece principalmente pelos 15 anos de ministério de pregação da palavra como conferencista, um ministério que Deus nos deu e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. E algumas dessas pessoas têm pedido o meu posicionamento nessas eleições. Para chegar até aqui e gravar esse vídeo, eu orei e recebi confirmações e direções da parte do Senhor, por parte de liderança também, e eu gostaria de trazer alguns esclarecimentos e o meu posicionamento para as eleições de 2022. Nós estamos na última semana para o segundo turno e eu me lembro que ao final do primeiro turno eu tive dois sentimentos que tomaram meu coração. O primeiro foi de inteira perplexidade, porque acreditar que 4 a cada 10 eleitores de um país que é de bem, com maioria cristã, não só não tenham se incomodado, mas também tenham votado em um condenado por corrupção à presidência da República. Isso me causou perplexidade. Mas depois de pensar e orar, um segundo sentimento tomou conta do meu coração, que é um sentimento exatamente de dever a cumprir. Em que consiste esse dever? Exatamente em me posicionar nesta que pode ser a eleição mais importante da história do nosso país, que está calhando de cair exatamente na minha e na sua geração. O segundo turno das eleições do Brasil de 2022, ele vai transcender a pessoa dos dois candidatos que nos restaram, mas o que eles nos representam. Eu creio que esse pleito, essa eleição, ela vai encerrar um capítulo na história política brasileira, na República Brasileira. E o que, na verdade, deve acender o sinal de alerta no nosso coração é que vai encerrar um capítulo tanto para bem como para mal. Ou seja, é uma eleição decisiva. Há mais ou menos um mês atrás, ou 2 semanas, eu preguei uma mensagem na nossa igreja chamada Cidadania Cristã. Ela está disponível no canal Everton Arthur no YouTube e eu aconselho, indico para você, porque é uma mensagem onde eu falo sobre a importância de o cristão se posicionar e participar das decisões políticas da sociedade onde ele está inserido como cidadão. É dever nosso. Eu indico essa mensagem para você, aqui no caso do YouTube ela está aparecendo no card aqui, você pode depois clicar e assistir. O meu objetivo com esse vídeo não é promover um debate frio ou, na verdade, acalorado, mas trazer um esclarecimento e um posicionamento em relação às eleições. Tanto no primeiro turno como no segundo turno, eu estou com Jair Messias Bolsonaro. Estou com ele pelos valores que a candidatura dele representa, que estão mais alinhados ao que eu acredito ser o melhor para o nosso país, e eu sou contra a candidatura de Luiz Inácio Lula da Silva, pelos resultados que ele já apresentou e por tudo o que ele e que a candidatura dele representa. Pastor, mas por que o Bolsonaro? Olha só, nós tivemos desde 1989, que foi a redemocratização, o primeiro governo mais à direita, e nós tivemos 4 anos do primeiro governo mais à direita desde 89 no Brasil. Um governo com resultados positivos na economia e, pasme, você que entende um pouquinho de história sabe do que eu vou dizer. Pela primeira vez em mais de 50 anos, nós vamos ter um PIB de um crescimento maior do que, por exemplo, a China. Pela primeira vez nós tivemos um governo com um viés mais liberal. E o que é um viés liberal na economia, pastor? Menos impostos, um Estado menor. O Brasil voltou a crescer depois de 5 anos de recessão econômica. Nos anos 2014, 2015, 2016, onde a esquerda ainda estava à frente do poder executivo, da presidência, o Brasil, ele foi o único país dos emergentes, dos médios, que ao invés de crescer, ele encolheu, mesmo com um cenário externo, internacional, que até aquele momento ainda era favorável. No governo Bolsonaro, mesmo com a pandemia, com a guerra na Ucrânia, o Brasil não só se recuperou desses 2 tombos econômicos, mas cresceu, mesmo em meio ao caos pandêmico ainda. Um governo sem corrupção,
onde em 4 anos, onde houve suspeitas, que na verdade que saiu na mídia foi uma, os envolvidos foram imediatamente desligados. E como eu disse e repito, em quase 50 anos, pela primeira vez, a gente vai crescer mais do que a China, economicamente falando. Ah, pastor, mas eu não gostei da postura do presidente na pandemia. Olha, eu também não concordo com tudo e também não gostei exatamente de tudo que o Bolsonaro falou na pandemia. A pandemia foi uma desgraça, gente. Uma desgraça inesperada, que trouxe percas irreparáveis. Mas acima do que se falou, que reitero, que eu discordo de muita coisa do que foi dita, é importante analisar o que foi feito. Você já parou para pensar nisso? As vacinas foram disponibilizadas assim que foram abertas para o consumo mundial de uma forma segura. E foi feita, além disso, o auxílio emergencial, que foi uma ajuda econômica direta aos mais necessitados. Ah, pastor, mas eu não gosto do jeito de ser do presidente, eu não gosto do jeito dele. Como eu disse, é uma eleição, gente, que vai além da pessoa, mas da ideia e dos valores que essa pessoa representa. O Bolsonaro, que já falou coisas e bobagens que eu também discordo, ele representa nesse sentido um governo que valoriza a família como base de uma sociedade, o contrário do lado oposto, um governo que ama a pátria e os valores que nos formam com respeito às pessoas, um governo que apoia a imprensa livre mesmo em meio a 4 anos de artilharia pesada e, na maioria dos casos, injusta por parte da imprensa. Na verdade, até gerou esse grande sentimento de rejeição que hoje está dificultando uma reeleição. Mas o presidente concorda com a imprensa livre o tempo todo. Um governo que representa a liberdade de empreendimento, com menos encargos, menos burocracia. Quem quer crescer, para quem quer empreender, uma valorização das nossas riquezas naturais, mas como bens sujeitos à soberania do povo brasileiro, para o bem do nosso povo, do nosso país. Obras de infraestrutura com celeridade, com competência, sem corrupção, corrupção que foi marca dos governos anteriores, apoio ao agronegócio, que é um dos setores mais importantes do Brasil economicamente, um apoio ao desenvolvimento tecnológico também, com um ministério que de fato seja técnico nesse sentido, né? Ministérios técnicos, por falar nisso, não meramente político, mas pessoas que de fato tenham conhecimento das áreas de atuação onde estão inseridos, um governo que teme a Deus, que leva em consideração os princípios do Senhor e da sua palavra, um governo que respeita religiosa, a ponto de qualquer pessoa ter liberdade de ter qualquer religião e de não ter nenhum tipo de religião também. Um governo contra o aborto, que é o assassinato de inocentes, eu vou falar mais disso daqui a pouco. Um governo contra a liberação das drogas, que é um caos na sociedade. Um governo que não incentiva a marginalidade, como faz a esquerda, que incentiva a marginalidade. Um governo que representa combate à corrupção. Um governo que trouxe em 4 anos um país mais próspero do que antes. Um governo contra a ideologia de gênero na escola e erotização infantil, ou seja, ensinar sexo explícito para crianças ainda na primeira infância na escola. De fato, gente, nós não vivemos um governo perfeito. E nós não teremos nunca alguém perfeito na presidência da República e nem qualquer estatura de poder. Mas o governo atual, o governo de Jair Bolsonaro é, sem dúvida, quem melhor se alinha ao projeto de país que eu acredito. Ah, pastor, mas Bolsonaro não gosta dos pobres. Ele não governa para os pobres. E eu faço uma pergunta para você. O que é governar e gostar de pobres? O Bolsa Família do governo PT? O Bolsonaro não só não acabou com o Bolsa Família, como manteve o auxílio e aumentou o valor e, além disso, a possibilidade de recebimento. Ou só porque ele mudou o nome do programa. Além disso, gente, eu sou mineiro, eu moro em Minas Gerais. E no governo do PT, aqui no meu estado, nós vimos um governo que deixou de repassar, por exemplo, verbas em setores de área social na economia estadual, como, por exemplo, para catadores de lixo, para assistência social, atraso no pagamento de servidores públicos e, detalhe, empréstimos em nome de servidores públicos no qual o governo deu um calote, deixou o estado completamente quebrado, onde a gente gastou 4 anos de um outro governo mais liberal para poder arrumar a casa para depois ver se dá para crescer. Além disso,
A postura de preocupação do presidente com a economia e principalmente com os informais, que é na verdade você que está me ouvindo, que talvez não está trabalhando de carteira assinada, mas é empreendedor, é vendedor, que faz seu ganha-pão, uma marmita para poder vender e sustentar sua família. Essa preocupação na pandemia foi o que possibilitou a não morte de muitas pessoas de fome ou coisa pior. Você já parou para pensar no caos que aconteceu na sociedade? Se além das mortes que foram gigantes, lamentáveis, doídas para cada um de nós, e eu acho que não tem ninguém que não perdeu alguém ou um conhecido, além disso, nós poderíamos ter sociedade em completo colapso por fome ou coisa pior. Apesar dos altos preços dos produtos básicos, que nós não podemos negar, e que são resultados, principalmente além da pandemia, de fatores externos ao nosso país e à nossa economia. Além disso, nós crescemos. E está provado que um governo mais à direita, em 4 anos, no mínimo, cuidou melhor dos pobres do que 14 anos de governo da esquerda. Isso é claro. Pastor, mas por que não o Lula, que é o candidato oposto? O outro candidato, nós só temos 2 no segundo turno. Por que não o Lula? No caso do Lula, além do que ele pessoalmente acredita, a ideologia por trás da candidatura dele está totalmente contra a tudo aquilo que eu acredito. Ele representa a esquerda que possui, gente, um plano claro de poder na América Latina, onde nós vimos que nada do que a esquerda governou deu certo. Um exemplo disso são países como a Venezuela, que foram potências econômicas em determinado tempo, que depois que a esquerda tomou o poder, hoje vive em total miséria. Cuba, a Argentina, que foi um dos países mais prósperos da América Latina, campeão em exportação de carne, um páreo econômico do Brasil aqui e que agora também está em miséria, e outros países também. E não só o Lula, mas o partido e todo o grupo político que ele representa são a favor de coisas como, por exemplo, o aborto. Quer matar uma criança no ventre da mãe. Isso é um assassinato dos poderosos contra os inocentes. Lula diz que a prática do aborto ela deve ser viabilizada pelo SUS, que deve ser uma política de Estado visando as mulheres mais pobres, que ela tenham mais possibilidades de abortar, ou seja, um governo que pensa e que quer viabilizar o aborto. Eu, como cristão, como pastor, não posso ser de forma nenhuma a favor de uma coisa parecida com essa. Como cristão, eu creio que a vida é dada por Deus, e ela é dada por Deus desde a concepção, e nós que já tivemos o direito de nascer, não temos o direito de praticar o aborto com aqueles que ainda não nasceram, com os nascituros. Além disso, esse governo é a favor, ou esse partido, ou esse presidente é a favor, embora agora, por pura conveniência eleitoral, ele diga que é contra, mas ele é a favor da liberação de uso de drogas. Veja na internet quantos vídeos sobre isso. Eu sou contra, porque qualquer tipo de vício, ele é prejudicial, ele destrói vidas, ele destrói famílias, tanto individualmente como famílias inteiras. Ameaça religiosos, ele é a favor e ameaças de perseguição religiosas a cristãos, a padres, a pastores. Ele disse, o Lula disse, e abre aspas para ele, veja vídeos aí no YouTube, que ele vai colocar pastores e padres no lugar deles. O que seria isso? Será que seria uma perseguição religiosa, uma censura? Além disso, é um governo, ou melhor, é um partido, é uma candidatura que representa a omissão do posicionamento contra ditaduras, como a ditadura na Venezuela, em Cuba, na Nicarágua, onde religiosos cristãos estão sendo presos, perseguidos, torturados e até mortos. Lula e o PT, gente, não são novidade no Brasil. Foram 14 anos que deixaram um país quebrado, com 14 milhões de desempregados, 1 milhão de desempregados para cada ano. Além disso, o Lula e o PT, eles simbolizam o maior esquema de corrupção da história, com roubos estratosféricos, desvios que representaram quase R$1 trilhão. Ah não, pastor, mas espera aí, o Lula é inocente. Não, o Lula não é inocente. Eu sou advogado. E como advogado, eu tenho conhecimento jurídico e afirma que Lula não foi inocentado nos processos de corrupção que ele respondeu. Na verdade, ele foi condenado em 2 instâncias. Em primeira instância, recorreu. Na segunda instância, ele foi condenado também por unanimidade. E o STF, a Suprema Corte, foi que cancelou as condenações porque entendeu que o lugar onde os processos ocorreram não era adequado.
E devido ao tempo que já se passou, e a idade de Lula também, muitos dos fatos que foram discutidos nesses processos de corrupção prescreveram. E o que significa isso? Na verdade, o Estado perdeu o direito de processar, julgar e punir. Na verdade, foi uma mera maracutaia processual para poder ajudá-lo a ser inocente e agora disputar as eleições, como é o caso. Ainda falando de corrupção, gente, delações de vários outros companheiros de Lula e do seu governo que devolveram bilhões. Ou você acha que eles devolveram esses bilhões do próprio bolso para poder fazer uma generosidade com a nação? É claro que não, foram roubados. Lula é contra a redução de impostos que prejudica os mais pobres. Isso não é governar para os pobres. No governo do Lula, o Brasil perdeu uma oportunidade de ser bem melhor do que foi, exatamente por causa da corrupção e da má administração. Sabe, gente, o Lula se gaba do Bolsa Família e diz que sabe cuidar dos pobres, mas foi o governo. Foi no governo do PT, o governo que ruiu, pois o país quebrou, deixando milhões de pessoas morrendo em hospitais por falta de recursos, de comida na mesa, com fome, sem emprego, sem qualidade de vida. Isso não é governar para os pobres. Gente sem qualidade de educação. Você lembra de 2013? Você lembra de 2016? Você lembra do que causou o impeachment de Dilma Rousseff? Foi exatamente a falta de emprego, foi exatamente a falta de recursos, a falta de saúde, a falta de educação. E por falar em educação, a esquerda defende o ensino da ideologia de gênero nas escolas. Quer ensinar para uma criança de 4, 5, 6 anos que ela não nasce nem homem e mulher, que ela nasce um ser neutro e que ela precisa ser definida de acordo com o que ela acredita. Erotização infantil na escola, ensinar sexo para as crianças na primeira infância. A família está em perigo com a esquerda no poder. Além disso, é um partido e é uma candidatura que defende a regulação da mídia, onde a opinião contrária é proibida. Esse vídeo está sendo solto em uma semana, onde nós temos visto isso escancaradamente, e eu tenho sérias dúvidas se esse vídeo aqui não vai ser restrito ou jogado por terra, sabe? Eu tenho uma palavra àqueles que votaram branco, aqueles que votaram nulo no primeiro turno ou que se abstiveram de votar. Aqueles que pensam que nenhum e nem outro são bons e que, não, quer saber, eu vou ficar por aqui. Olha só, é legítimo o seu direito de não querer escolher, mas também é legítimo o meu direito de te orientar e de tentar te convencer no que eu acredito ser o melhor. Olha, a Bíblia diz no livro de Juízes, capítulo 9, dos versículos 8 ao 15, ela conta uma parábola sobre governo e poder. É uma parábola que ilustra bem, que diz que um dia as árvores, elas foram escolher uma das árvores para exercer governo e poder sobre elas. Elas foram até a oliveira e disseram: Oliveira, por favor, governe sobre nós. E a oliveira disse: Eu vou deixar de produzir as minhas azeitonas, o azeite, o óleo que os homens alimentam, que faz parte, que os homens usam como remédio. Eu vou deixar de produzir isso? Não contem comigo. As árvores frustradas com isso foram até a figueira, que produz figos, e disse: Figueira, reina sobre nós. E a figueira disse: eu governar sobre vocês? Eu vou deixar de produzir os meus figos? Eu vou deixar de produzir a doçura que os homens adoram para poder governar sobre vocês? De forma nenhuma, não contem comigo. Elas foram até uma terceira árvore, que era a videira. E a videira: eu vou deixar de produzir as uvas que dá origem ao vinho, que é a bebida da alegria, do deleite dos homens para governar sobre vocês? De forma nenhuma. Diante da tentativa frustrada com as outras árvores, elas foram até o espinheiro e disseram: espinheiro, governe sobre nós. E a Bíblia diz que o espinheiro disse: eu vou governar sobre vocês a partir de agora. E a partir desse momento, aqueles que me desobedecerem, que saiam, que fluam das minhas asas e das minhas galhas, fogo e consumam o cedro no Líbano. Ou seja, um governo perverso, um governo déspota, um governo tirânico que assumiu diante da omissão do posicionamento de alguém. Deixa eu dizer para você uma coisa. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 29, versículo 2, que quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio governa, o povo geme. Escute, o mau governo não se dá somente com a má escolha de alguém, mas se dá também através daquele que decide nada escolher, ou daquele que decide não escolher nada. Mas pastor, nenhum dos dois candidatos me agradam. Escute,
Eu também não acho que nós estamos diante de dois candidatos perfeitos e nem diante de um candidato perfeito ou agradável em tudo. Nenhum dos dois é assim. Mas principalmente no segundo turno, nós votamos também no que nós consideramos o menos pior. E não há dúvida que Jair Bolsonaro é o menos pior no atual cenário. Foram mais de 30 milhões de abstenções no primeiro turno. E se você foi uma dessas pessoas, acredite, o seu voto ele vai ser determinante para decidir a eleição. Você vai decidir essa eleição. Em 30 de outubro, vote. Vá votar e vá votar certo. Se ainda for possível, você que está fora do seu domicílio eleitoral, solicite o voto em trânsito, mas vote. Eu tenho uma palavra para esses que votaram, para você que está me ouvindo agora e que votou no Lula no primeiro turno. Principalmente a você que é cristão. Eu peço que você repense o seu voto. Sabe, não é concebível, gente, que alguém que diz crer em Jesus Cristo, que diz ter a Bíblia como regra de fé na sua vida, apoie e vote em alguém que seja e que acredita e que toma medidas que vão contra tudo aquilo que nós ensinamos, que nós acreditamos e que vai contra tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Sabe? Bíblia, a palavra de Deus, que nos ensina e que nos fala sobre moralidade, sobre honestidade. Votar em alguém comprovadamente corrupto, que faz parte de um bando que roubou o país, não é coerente. E aí, deixa eu te dizer uma coisa, nesse ponto não há equivalência moral entre Lula e Bolsonaro. Sabe? Ilações em relação a Bolsonaro, aos filhos do Bolsonaro, que claramente constituem uma forçação de barra para tentar atribuir algo ao presidente que não existe, que não está comprovado. Sabe? Pense no recado moral que o seu voto agora vai dar aos seus filhos e aos netos. É uma mensagem de que fazer o mal, de que roubar, de que ser desonesto compensa. Sabe, a mesma Bíblia que nos fala sobre vida desde o ventre. Lembra do texto que diz que ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe? Lembra do texto que fala de João Batista e Jesus, os dois ainda no ventre, e um sentindo a presença do outro? E você que acredita nisso, votar em alguém que claramente defende o aborto, que defende que, abre aspas, toda mulher que quiser não ter o filho tem que ter esse direito. Gente, um governo que pratica isso, que acredita que a prática do aborto tem que ser algo de saúde pública, é no mínimo incoerente. Eu continuo falando com você, cristão, que acredita na Bíblia, que nos fala sobre vícios. Votar em alguém que defende a liberação do uso de drogas por parte do Estado, o que pode causar inúmeros problemas e perdas familiares. Você quer um exemplo? Vamos pegar, por exemplo, as drogas que são lícitas, o álcool, o tabaco, né, o fumo, o cigarro. Você conhece alguém que tem um parente com problemas com álcool? Eu, particularmente, já sofri com isso. E quando eu aceitei a Cristo como meu Salvador há 15 anos atrás, eu buscava a libertação da minha família exatamente nessa área, no álcool, que é uma droga lícita. Eu tenho parentes que até hoje, que há anos tentam parar de fumar e não conseguem. Agora imagine essa mesma demanda com outras drogas, com maconha, com cocaína, com outras drogas. É inconcebível. Você que acredita na Bíblia, que nos fala sobre ensinar a criança no caminho que deve andar, votar em alguém que apoia o ensino da ideologia de gênero nas escolas, que apoia sexualizar crianças, que doutrina as crianças contra o que os seus pais acreditam. Gente, isso é no mínimo incoerente. A Bíblia que nos ensina sobre amar e orar pela nossa pátria, pela nossa nação. Lembra do texto, você que é crente, que vai na igreja, de Salmo que diz, orai pela paz em Jerusalém, votar em alguém que apoia ditaduras comunistas e socialistas na América Latina e que já financiou, é no mínimo incoerente. Sabe, encerrando a minha palavra, nós não estamos entre candidaturas de homens perfeitos com quem concordamos cegamente. Mas eu acredito que entre as duas opções, a melhor para o momento é Jair Messias Bolsonaro. Eu ainda encerrando, eu quero parafrasear o que Roberto Justus disse em uma das entrevistas que ele deu recentemente, e abre aspas para ele, que diz assim, eu não concordo com tudo o que o Bolsonaro fala e faz, mas eu discordo de tudo o que o Lula pretende fazer. Eu estou com o Bolsonaro no segundo turno, eu vou voltar 22 e farei o possível para convencer o máximo de pessoas a fazê-lo como cidadão,
até o dia 30 de outubro, que já está chegando. Ah, pastor Everton, mas e se o Lula ganhar? Se o Lula ganhar, eu vou orar por ele como autoridade constituída e eu vou continuar me opondo a todas as medidas que eu não concordar. Um dos grandes pensadores do Ocidente disse que o preço da liberdade é a eterna vigilância. Mas por enquanto o Lula ainda não ganhou. Por enquanto a escolha ainda está em nossas mãos, na minha mão, na sua mão. Eu peço que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, nos grupos de WhatsApp e faça com que esse conteúdo chegue ao máximo de pessoas possível. Mande para os seus amigos, mande para os seus familiares, faça com que esse conteúdo alcance. Eu oro e faço votos e torço, assim, de coração, que essa palavra ela traga um esclarecimento ao seu coração e que ela seja uma luz de Deus para a minha vida, para a sua vida, na sociedade, por onde for relevante esse vídeo. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o nosso Brasil e que venham dias melhores e não piores para a nossa nação. Dia 30 de outubro, vote 22, vote Bolsonaro presidente. Esse é o meu posicionamento. Deus te abençoe.